Bom dia, meus queridos, graça e paz, com muita alegria nós vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical. Nosso desejo é para que esses momentos possam estar edificando a sua vida, unindo a sua família e que esse momento possa estar sendo o seu momento com Deus, o seu momento realmente de reflexão. Antes de tudo, vamos orar a Deus. Senhor, nós te agradecemos pela noite de descanso, por esse dia, e que o Senhor muito nos abençoe, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada família, Pai. No nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção e a tua direção. Amém. Antes de nós saudarmos aqui os aniversariantes, só queria dar um aviso para os queridos, para as famílias e principalmente para os casais. Nos dias 4, 5 e 6 de junho, nós vamos ter o nosso primeiro encontro de casais virtual. No dia 4, o reverendo Leonardo Sayum, da Igreja Presbiteriana da Gávea, vai estar falando justamente sobre isso, que no isolamento o amor não se isola. E ele vai trazer essa mensagem para a gente na quinta-feira, às 8 da noite. Na sexta-feira, o reverendo Wellington, que é da Batista Primeira do Rio de Janeiro, que teve no nosso acampamento, ele tem escrito muito na área de relacionamento, ele vai falar sobre o relacionamento nesse período de pandemia, pais e filhos, principalmente marido e esposa, né? Que tem uns que não estão aguentando nem olhar mais na cara do outro, então ele vai falar um pouquinho sobre isso. E no sábado, o reverendo Joer Correia, que é pastor lá em São Paulo e o diretor da parte social do Mackenzie, ele vai trazer também uma palavra para os casais, então que você reserve esse momento, né? E a palavra do Joer vai ser sobre como resolver conflitos. É totalmente gratuito, né? Você vai fazer a sua inscrição e nas mídias sociais nós vamos estar disponibilizando tudo, né? Os preletores, o horário, tudo como é que você vai fazer, mas reserve essa data e já esteja orando para esse primeiro encontro de casais, de 4 a 6 de junho, né? Vai ser um momento precioso para cada um de nós. Eu gostaria agora então de estar parabenizando aí os aniversariantes da semana. Nós estamos aí fazendo aniversário hoje, né? A Leia de Moura Santos, que Deus esteja te abençoando. No dia 26, o Osias Moreira. No dia 27, o Miguel lá e a da Michele, né? Que Deus esteja abençoando. E o Mateus, graça e paz, queridos. No dia 28, a Luzia de Carvalho Moura. No dia 29, a Graziela Souza Martins. E no dia 31, Gustavo de Souza Correia, são os aniversariantes aí da semana, que você esteja lembrando deles e orando realmente por eles. Então que Deus nos abençoe, nós vamos ter um momento de adoração, um momento de louvor, daqui a pouco eu volto para contar uma história aí para as crianças, e depois nós vamos ter uma reflexão da palavra de Deus, e que Deus nos abençoe. Amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, oh, quanta dor não padeceste, minha alma vieste resgatar, e o meu amor ganhar. Amor que por amor seguias a mim, que sem amor tu vias, oh, quanto amor por mim sentias, eterno Deus Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor que tudo me perdoas, amor que até mesmo abençoas, um réu a quem tu te afeiçoas,
Salvador, por ti, teu grande amor senti. Amor sublime que perduras, que em tua graça me seguras, cercando-me de mil venturas. Aceita agora, Salvador, o meu humilde amor. Amém? Que o amor de Deus esteja sobre sua vida. Bom dia, criançada de Jesus, é uma alegria poder estar aqui com vocês, sempre trazendo uma mensagem para o coração de vocês. Hoje a nossa história é um pouco diferente, né? Eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada, né? Nesse casalzinho de girafa. Nós ganhamos, né? Digo nós, eu e a Marilis, nós ganhamos esse casalzinho aqui quando nós fizemos 25 anos de casados. Foi a Andréia que doou para nós, né? E ele veio já entrelaçado com esse cordão aqui de 3 dobras, relembrando o que o autor aos Eclesiastes diz, né? Que o cordão de 3 dobras ele não se rebenta com facilidade. Esse casalzinho está aqui já juntinho aqui há 12 anos, né? Que esse ano nós estamos fazendo 37 anos de casado. Então eu fiquei olhando para eles, né? E lembrando da amizade, né? De estarem sempre juntos. E isso é muito importante a gente pensar. Aí eu fui olhar depois, aqui embaixo, né, onde tem aqui o selinho, né, tá escrito assim, Made in China. Aí eu comecei a rir, né, falei, nossa, né, mas graças a Deus que ele não veio com vírus nenhum, né, e nem o vírus fez com que eles se separassem, mas continuam sempre juntos. Por que eu trouxe esse casalzinho para vocês? Para falar sobre a importância da unidade, falar sobre a importância da união. O Senhor Jesus Cristo, né, ele falou muito sobre isso, que nós seríamos conhecidos como seus discípulos se nós tivéssemos amor intenso de uns para com os outros. E tem muitas histórias que você, criança, deve ter ouvido falar sobre amizade. Quem não já assistiu Toy Story, que é a história do bonequinho do menino, a história dele todinha até ele ir para a faculdade. Quem não assistiu a história do ET, né? Que é a história do menino e do extraterrestre, né? A história do Cebolinha, do seu amigo de todas as horas, de todas as artes. Cada um deles tinha ali o seu amiguinho, né? Que talvez experimentaram essa amizade por um longo tempo. O que eu quero deixar então para você, criançada de Jesus, que você nesses dias de pandemia, né, você possa estar pensando nos seus amigos, estar valorizando, dando valor às amizades, não somente as suas, mas as amizades dos seus pais. O Senhor Jesus conta então a história de um paralítico que estava em casa, mas que um dia os seus amigos foram até lá, pegaram aquele rapaz e o levaram até Jesus e Jesus o curou. E eu fico pensando, né, que bom, né, que esse amigo tinha amigos, que bom que esse amigo tinha amigos e que os seus amigos conheciam a Jesus. Que bom que os seus amigos levaram o menino que estava doente na presença de Jesus. Que bom que os obstáculos não impediram, porque eles desceram, quebraram o telhado e colocaram diante de Jesus. Que bom que Jesus olhou e viu a fé daqueles meninos e curaram o seu companheiro. Que bom que ele foi curado, que ele voltou para casa e que a amizade solidificou. Então a minha oração para vocês hoje, criançada, é que você valorize o seu amigo, valorize o seu irmão, valorize o seu pai e valorize muito mais o amigo Jesus. Porque Jesus disse, né, eu já não chamo vocês de servos, empregados, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu chamo vocês de amigo, e Jesus quer ser seu amigo. Abra seu coração para Jesus, ele quer te ouvir a qualquer instante. Fale de suas dores, se está difícil ficar em casa esses dias, fale isso para Jesus, conte isso para ele é o nosso melhor amigo para todas as horas. Que o amigo Jesus te abençoe e fique juntinho de você, e que vocês casais também que estão nos ouvindo, continuem assim, juntinho um do outro, porque o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Deus abençoe.
Então, graça e paz, queridos, o nosso desejo é para que Deus esteja nos abençoando, sim, de uma maneira rica e de uma maneira poderosa. Eu quero compartilhar com vocês, esse domingo e o próximo, sobre como socorrer, como abençoar aqueles que estão sofrendo. Essa semana, então, a gente sofreu muito, né, com sepultamentos, com notícias, né, nas nossas mídias de oração. Lá do Betel, o Renato, com a Graça, perdeu um filho aí de 30 e poucos anos, né? E pessoas chegadas a nós da cidade também faleceram. Nós ficamos sabendo também de pessoas que não perderam a vida, mas perderam o emprego. Outras tiveram momentos muito difíceis, porque contraíram aí o coronavírus, né, o Covid-19. Nós ficamos muito tristes com a perda da Nilma, esposa do pastor Paulo César, do Grupo Logos. Então foi uma semana assim que a gente sofreu muito, né? O pai do Rafael, que morreu, o enterro foi direto para o cemitério, o esposo da Áurea, que faleceu. Então foram momentos muito difíceis, né? Então eu pensei numa mensagem de como socorrer aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão passando por perdas. E como é que Jesus trata aqueles que passam por momentos assim? Então eu vou dar algumas dicas assim bem práticas hoje e no próximo domingo, para que a gente aprenda a socorrer como igreja, né? Como nós falamos já aqui, como ser uma igreja saudável nesse mundo doente, né? Como é que nós podemos ter unidade no momento de distanciamento, que estamos longe um do outro. Como ser esta igreja, né, que as pessoas estão necessitadas. O texto que eu queria ler, um texto que eu até já li aqui, é um texto lá de Lucas, onde Jesus, ele trata um pouquinho sobre isso. Lucas capítulo 24, o versículo 13, que diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seus discípulos estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, mais ou menos uns 10 quilômetros. Eles iam conversando a respeito de todas as coisas que aconteceram em Jerusalém, isso é, a morte e o sepultamento de Jesus. Enquanto eles iam caminhando, conversando e discutindo essas coisas, o próprio Jesus apareceu e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de ver e de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, o estranho, no caminho para eles: o que é isso que vos preocupa e o que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos e responderam: és um único, porventura, que estando em Jerusalém ignora as últimas ocorrências? E Jesus perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras, palavra diante de Deus, diante do povo, como os principais sacerdotes, autoridades o entregaram a ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia depois de tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjo e têm afirmado que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão do que disseram à mulher, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios, tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a seu respeito e que é tudo aquilo que constava nas Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. E entrou para então ficar com eles. Então a minha palavra, o que eu gostaria de deixar para vocês, queridos, é como que Jesus tratou aqueles 2 homens que estavam sofrendo. Qual foi o sofrimento deles? O sofrimento deles que eles perderam a companhia física de Jesus. Jesus já não andava mais com eles, já era o terceiro dia.
E eles entraram agora também num quadro de quarentena, porque os outros ficaram reclusos na casa em Jerusalém. E 2 deles resolveram ir para uma aldeia familiar, talvez, e lá se esconder, pensar na vida, repensar a história. O que é que vai ser de nós? E a Bíblia diz que eles estavam tristes, cabeças baixas. A tristeza trouxe tanto impacto que eles perderam a visão de quem eles eram, perderam a visão de quem era Jesus, perderam a visão das coisas celestes, das coisas de Deus, dos ensinos do Senhor Jesus. E assim eles iam caminhando, falando, um pouco em silêncio, e assim eles foram caminhando nesse trajeto de quase 10 quilômetros. E Jesus chega e começa a andar com eles. Então a primeira lição para a gente guardar no coração é o amor de Jesus, porque o amor tem bons olhos, e Jesus percebeu a dor no coração daqueles 2, e foi até onde eles estavam, e se colocou do lado deles, ou se colocou no lugar deles. Eu acho que uma lição para nós nesses dias, nós precisamos aprender a amar, e eu creio que o mundo está aprendendo isso. Quem tem muito dinheiro entendeu que o dinheiro não traz a felicidade. Quem tem muitos bens está entendendo também isso. Quem trabalhava, entendeu que essas coisas não têm nenhum valor. O que é de valor, o que tem essência, profundidade, é o amor de Deus, o amor à família, é essas coisas, a espiritualidade que trazem diferença à nossa vida. Então Jesus, nesse texto, ele procura mostrar para nós o quanto ele ama, e quem ama vai atrás da pessoa amada, quem ama quer estar junto daquele que é amado. Então a primeira lição de Jesus é isso, ele ama, e quem ama tem bons olhos, que nesses dias Deus nos dê esses olhos, né? E um coração alargado, para a gente ver quem é que está sofrendo, quem é que está padecendo, para a gente dar uma pequena demonstração de amor, né? Mandando uma mensagem pelo WhatsApp, ligando para a pessoa, dando um telefonema. Como isso faz diferença? Essa semana eu peguei o telefone e liguei para os médicos do meu conhecimento, os enfermeiros, fui nas algumas farmácias, peguei o número dos grupos e mandei uma mensagem para eles, que essa turma que está numa pandemia do hospital, o retorno deles, como foi maravilhoso ouvir como que a palavra chegou na hora certa. Tem um médico amigo de Varginha que disse, foi como se tivesse ouvido o Espírito Santo dizendo para mim, não desanime, vai em frente. É isso que Jesus quer nos ensinar, que Deus nos dê isso, né? Então a primeira lição, amor. O texto continua dizendo que uma segunda lição preciosa para nós é dedicar tempo de qualidade. Jesus ressurreto aparece e vai andar com 2, e vai gastar tempo. Eu fiquei pensando nessa caminhada longa, né, de 10, outros dizem 12 quilômetros. Jesus dedicando tempo para 2 pessoas, para mostrar como que são importantes. Jesus gasta tempo para poder sentar e ouvir. Jesus parou para ouvir Marta, Jesus parou para ouvir os rejeitados daquela época, Jesus parou para ouvir aquelas pessoas carentes, necessitadas, a mulher hemorrágica, era um pai que chora por seu filho, é um centurião que chora pelo seu empregado. Jesus parava para ouvir um jovem, um homem, uma mulher, uma criança que as pessoas não queriam que viesse até ele. Então Jesus, ele para poder ouvir as pessoas. Tempo, gastar tempo. E Deus hoje está dando essa oportunidade para nós, queridos. Parou tudo para a gente ter tempo para fazer uma reflexão na vida. Há um tempo atrás, uns 2 meses atrás, nós vemos que as 3 palavras que nós mais ouvíamos era velocidade, multidão e ruído. Velocidade, tudo era corrido, caixa rápido, comida rápida, tudo tinha que ser feito rápido. Vai conversando enquanto eu vou trabalhando, tudo era assim rápido. Multidão, ninguém queria ficar isolado, né? Todo mundo queria estar nas praias, queria estar no shopping, nas grandes cidades, viajando, passeando, planejando, estar junto, reuniões, aniversários, almoço, café, jantar, era multidão.
ruído, né? Som, né? Ligava a televisão, celular, cantava, falava, era ruído, era muitas vozes falando. Assim era o mundo que nós estávamos vivendo. E hoje parece que tudo isso virou de cabeça para baixo, né? Hoje não é mais multidão, hoje é isolamento, né? Hoje nós estamos vivendo mais dessa maneira. Se antigamente tudo era rápido, hoje não há mais velocidade, nós estamos em casa, é tudo mais devagar. É como um escritor disse, nós deixamos de ser a geração miojo e passamos a ser a geração pamonha, que o miojo faz rapidinho, e a pamonha é com tempo que se faz, tudo passou a ser mais lento, não tem mais tanto ruído, porque você está na sua casa, é mais silêncio, é mais reflexão, e Jesus então para poder conversar, Jesus para poder ouvir, ele dedicou tempo. Então a minha segunda palavra é que nesses dias você dedique tempo para orar, ler a Bíblia, para ter comunhão com Deus, tempo para ouvir as pessoas. Você está em casa, mas não deixa o celular tomar o tempo todinho da sua vida, né? Tira um tempo para você orar, um tempo para você ler, um tempo para você ouvir uma música, um tempo para você não fazer nada, um tempo para você dormir, um tempo para você conversar, tempo para você dedicar ao seu crescimento, para a gente atingir a maturidade de Cristo. Amor e dedicar tempo. Terceira coisa que eu acho que é muito importante no texto para nós é ouvir. É uma coisa interessante que eu vejo aqui em Jesus, que ele para e ele faz essa pergunta: o que é que vocês estão conversando? O que é que vocês vão falando enquanto vocês estão caminhando? E eles começam a falar, Jesus não interrompe e Jesus deixa falar. Nós estávamos vendo de que todo mundo queria falar, mas ninguém queria ouvir. Deus queria conversar com a gente, mas nós não tinha tempo. Olha o que Deus faz, querido. Deus para o mundo e para você, porque Deus estava querendo. Eu queria conversar, mas você não parava. Agora Deus para a gente poder falar, e Ele poder falar e nós ouvirmos. Então, quando eu leio a Bíblia, eu vou falando com Deus, Deus vai falando comigo. Na Bíblia, eu leio, Deus fala, eu oro e eu abro meu coração para Deus. Há esse diálogo e não um monólogo. Deus vai tratando assim a nossa alma, o nosso dia a dia. E nós precisamos aprender a falar, mas falar coisas boas, elogiar, incentivar, né, enriquecer o outro, né? Então nós precisamos amar, gastar tempo e nós precisamos ouvir as pessoas. Como a história daquele empresário que, cansado desse mundo, né, da correria, da multidão, do barulho e de todas aquelas coisas, né, então ele resolve ir para um mosteiro. E lá no mosteiro ele falou o seguinte: você vai ficar aqui um bom tempo, mais de ano. E de tempos em tempos nós vamos te chamar, tipo de 3 em 3 meses. E cada 3 meses você só pode dizer uma frase. Tá bom, já que vou ficar um ano, é isso que eu quero mesmo. Eu não quero falar e nem quero ouvir ninguém. 3 meses se passaram e o monge chama e pergunta, né? O que você tem para dizer? Ele fala: cama dura. Passaram-se mais 3 meses. Chamaram: o que você tem para dizer? Ele falou: comida ruim. Depois, no final, passaram mais 3 meses. Ele chega: o que você tem a dizer? Quero ir embora. E o anfitrião disse: eu sabia que você ia. Por quê? Porque desde que você chegou aqui, você só reclama. Quer dizer, as únicas oportunidades que ele tinha na vida, ele só reclamou. E aquele monge tinha paciência de ouvi-lo, né? E Jesus quer ouvir a gente. Clama a mim e eu vou te responder, vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então o Senhor Jesus está pronto assim a ouvir a cada um de nós. E é interessante, né, para a gente concluir essa primeira fala nossa, né, o que Jesus mais usa aqui, depois do ouvir, é a pedagogia da pergunta. O que é que vocês estão conversando? Por que é que vocês estão tristes? As coisas não deveriam ser assim? Ó, tardos e nécios de coração. Então Jesus trabalhou muito as perguntas, e perguntas faz cada um de nós refletirmos. Ó homens de pequena fé, por que duvidaste? E vocês, que pensam a meu respeito? Então Jesus sempre vai fazendo essas perguntas para nós. Quem é Jesus para você? O que significa a palavra de Deus? Um momento de oração, um momento de reflexão. Então aquelas pessoas que estão sofrendo, estão passando por perdas, que Deus nos dê essa paciência
e que nós possamos demonstrar a elas o quanto elas são amadas. Que Deus nos abençoe de uma maneira tal que nós possamos dedicar tempo a ela, ouvir, elas vão dizer talvez as mesmas coisas. Que Deus permita que nós possamos estar ouvindo não só com os ouvidos, mas com os olhos, com o coração. E que nós possamos fazer perguntas pertinentes a ela, né? Perguntas com respeito à fé, com respeito à esperança, com respeito ao amor, com respeito ao dia a dia. Que isso esteja cada vez mais real no nosso coração. Essa é uma maneira de nós ajudarmos aquelas pessoas que estão sofrendo. E Jesus faz isso, e a fala de Jesus, a presença de Jesus, a caminhada de Jesus faz tão bem a eles que o dia vai escurecendo e eles falam para Jesus: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. Jesus entra na casa, toma uma refeição com eles, os olhos deles se abrem e eles dão um grito: é Jesus, e a alegria novamente é restaurada. Eles voltam para Jerusalém, retomam seus projetos e a vida vai continuar. Então, como ajudar aqueles que sofrem? É fazer eles saírem do poço, fortalecerem seus pés sobre a rocha que é Jesus, colocar no coração deles uma esperança para viver que é o Senhor Jesus, colocar brilho nos olhos, um cântico nos lábios e fazê-los ter um motivo para levantar e viver cada dia. Ok, se nós fizermos assim, nós vamos estar ajudando aqueles que sofrem. Essa é a nossa missão como igreja: ajudar, estar do lado e colocar esperança no coração. E a esperança é Jesus. Ele sempre chega na hora certa, com a palavra certa, com a motivação certa, e Jesus coloca cada um de nós no caminho certo. Que Ele te abençoe, me abençoe e nos abençoe no nome de Jesus. Fique na paz, Deus te abençoe nesse dia. Se essa mensagem fez muito bem ou está fazendo bem para o seu coração, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, né? Passe os contatos das mídias, do YouTube, para as pessoas, né? Aquilo que tem sido publicado no programa Momentos com Deus. Fale sobre o Disque Paz 1319, fale desse programa. Nós queremos chegar aí aos 1000 inscritos, né? Entre lá também, se inscreva no canal para a gente ter mais benefícios, seja um divulgador da palavra de Deus. E assim você também pode estar sendo o estranho no caminho. Você pode estar sendo aquele que vai chegar para dois que estão sofrendo com a boa palavra. Deus te abençoe e que a paz esteja sobre o seu coração.